Vitória! PL da dosimetria é aprovado e de lavada, reduzindo até a metade o tempo de prisão do Bolsonaro e dos réus do 8 de janeiro. Mas Lula vai vetar? E o STF vai derrubar? E aí? Gente, olha, foca nisso aqui, ó. O Senado finalmente aprovou o PL da dosimetria. E isso foi uma vitória imensa da direita. Então vamos começar bem. Bom dia, bom dia. Bom dia para você que estava cansado de só derrota. Esse vídeo vai alegrar o seu dia, vai mudar o seu humor. No cenário de caos, de abusos, de arbitrariedades, de escuridão, toda a vitória, toda a luz tem que ser comemorada e celebrada. Então fica comigo até o final desse vídeo que hoje, nesse nosso encontro com justiça, eu vou te explicar tudo sobre isso. Como que foi a aprovação no Senado, hein? Depois, o que muda para o Bolsonaro e para os envolvidos 8 de janeiro quando esse projeto entrar em vigor? E Lula e o STF vão deixar esse projeto entrar em vigor? Nossa alegria vai durar? Eu acho que sim. E eu vou te mostrar por que você tem sim razões para ficar feliz hoje. Vamos então direto ao primeiro ponto. Minha gente, o PL da dosimetria foi aprovado no Senado. Ele passou pelo plenário do Senado Federal com 48 votos a favor e 25 votos contra, ou seja, 65% dos votos favoráveis e mais da maioria absoluta. Lembre, o Senado tem 81 votos, 41 votos da maioria absoluta, teve 48 votos a favor, o que é muito importante e você já vai entender por quê. Vejam aqui, gente, o placar, o cenário, aqui esse é o placar que fica exibido lá no Senado, vejam aqui o placar, a votação. Veja essa derrota do governo com seus próprios olhos. Tem aí um gostinho de alegria, de comemoração. Esse placar aí me dá vontade de imprimir, gente, colocar aqui em casa nesse final de ano, depois de um ano tão tumultuado, com tanta derrota, para a gente lembrar que mesmo na escuridão, há sim focos de luz. E isso só foi feito, esse resultado só foi alcançado por uma articulação muito forte da direita nos bastidores do Senado. E só depois que o Bolsonaro indicou Flávio Bolsonaro como candidato. A aprovação ela envolveu uma negociação até com o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, que concordou em colocar o PL da dosimetria em votação em troca, ele concordou aí em colocar o PL da dosimetria em votação, eu disse que não se envergonha, mas ele fez isso em troca, não foi de graça, em troca da aprovação, em troca de colocar em votação o corte de isenções tributárias e o aumento da tributação de casas de apostas, das bets e das fintechs, o que significa para o governo aí um aumento de arrecadação. Tá, mas o que muda na situação do Bolsonaro e dos envolvidos do 8 de janeiro? Muda bastante. E enquanto você presta muita atenção no que eu vou falar agora para você, eu vou pedir para você sentar o dedo no like, se inscrever no canal, ativar o sininho, não só para você não perder nada por aqui, mas para mais gente ficar feliz com essa nossa vitória. E a situação do Bolsonaro, gente, ela muda da seguinte maneira. Embora a pena total ela não mude tanto, existe uma mudança na progressão da pena. O que é a progressão da pena? É quando você sai do regime fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. E aí, essa mudança da progressão vai acabar sendo bem relevante. O ex-presidente Bolsonaro ele cumpriria a pena em regime fechado por 5 anos e 11 meses e com a nova dosimetria, num cálculo otimista que essa reportagem aqui apresentou, esse prazo cairia para 3 anos e 3 meses. Ou seja, sai aí de 5 anos e 11 meses para 3 anos e 3 meses. Quase pela metade. Mas, num cenário pessimista, que a reportagem não calculou, a reportagem quer assustar o pessoal da esquerda, os progressistas, indignar eles, então só apresentaram o cenário otimista para o Bolsonaro, né? E que para eles não gostam. Mas eu fiz um cálculo aqui, o cálculo pessimista, para a gente ter o pé no chão. Eu calculei para você e no cenário pessimista, a pena cairia dos 5 anos e 11 meses para um pouco mais de 3 anos e 8 meses. Ou seja, o tempo de prisão em regime fechado vai variar aí entre 3 anos e 3 meses e 3 anos e um pouco mais de 8 meses. Por essa conta, gente, o Bolsonaro sairia da prisão em 2029, o que poderia acontecer ainda antes por conta do trabalho e estudo na prisão que diminui a pena. E a gente está falando aqui da evolução da pena em que a pessoa sai da cadeia para ir para o regime semiaberto. Mas sair da cadeia é o mais importante, porque esse é o regime de pena mais rigoroso. A gente não está falando aqui do cumprimento total da pena, tá?
Ainda no cenário agora otimista aqui da reportagem, o Braga Neto ele sairia do regime fechado em pouco menos de 2 anos, ao invés dos 5 anos e 7 meses que estão previstos. O ex-ministro da Defesa, o Paulo Sérgio Nogueira, cumpriria o regime fechado por aproximadamente 1 ano e 4 meses. Os envolvidos do 8 de janeiro vão ser beneficiados mais ainda, o que é ótimo, porque o PL da dosimetria ele diz que as penas desses crimes contra a democracia vão poder ser reduzidas em até 2/3 se foram cometidos em contexto de multidão, que é o caso, desde que o condenado não tenha exercido um papel de liderança ou de financiamento das atividades. E eles, os réus do 8 de janeiro, eles também vão ter direito a um recálculo da pena e a uma progressão de regime um pouco mais favorável, assim que eles tiverem cumprido 1/6 da pena. E mais, gente, tudo isso que eu estou falando para vocês ainda vai depender da decisão do juiz que cuida do processo de execução das penas, que no caso do núcleo 1 da trama golpista, no caso do Bolsonaro e dos outros réus, é o próprio ministro Alexandre de Moraes. Mas, se esse projeto for aprovado, se ele não for derrubado pelo Supremo, o juiz é obrigado a aplicar essa redução das penas dentro da faixa que a lei prevê. Por isso que eu estou falando de cenário otimista e pessimista, porque o juiz tem uma margem de discricionariedade, mas ele não pode simplesmente deixar de aplicar os benefícios que estão previstos em lei. Ou seja, isso aqui é bom, gente. Tá, mas e agora? Agora o Moraes vai aplicar a redução da pena? Acabou então? Bom, ainda não. Antes de chegar a Moraes, o projeto vai passar por Lula. Como que o Lula vai agir e como que o STF vai agir? Olha, o Lula ele tem 15 dias para decidir e ele já indicou que ele vai vetar o projeto. Mas, com o placar da votação do Congresso, o Congresso pode articular a derrubada desse veto por maioria absoluta. Ou seja, para você derrubar esse veto, você precisa de 257 deputados e de 41 senadores. E lembra que eu falei agora há pouco do placar do Senado? Mandei você gravar o número? Foi justamente para mostrar que no Senado o projeto foi aprovado por bem mais de 41 senadores, ou seja, tem maioria absoluta para derrubar o veto do Lula. Certo. Aí, o próximo passo, uma vez aprovado no Congresso derrubando o veto do Lula, é esse caso ser discutido se for levado ao Supremo, lá no Supremo. Mas é claro que vai ser levado. O Supremo ele vai ser acionado pela esquerda. O Lindenberg Farias, que é líder do governo, ele disse o seguinte, destaquei aqui para vocês, ó. A assessoria jurídica já está mobilizada. Se insistirem na manobra de dissimular emenda de mérito como emenda de redação para impedir o retorno do projeto à Câmara, vamos reagir. O objetivo é claro, ganhar tempo, garantir o devido processo legislativo e levar o debate para o próximo ano. Se avançarem hoje, nós vamos acionar o STF ainda hoje. Democracia não se negocia. Ou seja, o PT, gente, ele vai até o fim para tentar derrubar esse projeto no STF de tudo quanto é jeito. Primeiro eles vão lá para o Supremo, disse que ia ontem ainda, dizer que a mudança que aconteceu do projeto no Senado obriga que ele volte para a Câmara. Em vez de ele poder ir direto para a sanção presidencial, para Lula, teria que voltar para a Câmara. E aí eles ganham tempo. Esse é o objetivo deles. E aí, se eles perderem, se a esquerda perder nessa primeira contestação aí no Supremo, aí eles vão de novo para o Supremo alegando uma outra coisa, dizendo que o projeto é inconstitucional. E se isso cair, se esses processos caírem com qualquer ministro ligado ao governo, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Gilmar Mendes, Zanin, Toffoli, existe o risco do projeto ser suspenso por uma decisão monocrática. E caso assim não seja, se cair com outro ministro, quando for para o plenário, pode ser que já tenha aí esses 5 votos contra. A não ser que realmente o Supremo tenha feito um acordo em torno desse projeto, que é o que circulou nos bastidores, a partir do trabalho do Paulinho da Força, amigo do Alexandre de Moraes, do Hugo Mota, e que o Supremo cumpra esse acordo feito com o Hugo Mota, com o Paulinho da Força. E nesse caso, aí sim, o projeto, a lei vai se consolidar e os benefícios para os réus vão ser aplicados. Se você me perguntar o que eu acho que vai acontecer, eu vou te dizer que eu tenho sim esperanças desse projeto entrar em vigor como lei. Claro que tem muitas variáveis, as coisas podem mudar, mas o processo ele alivia a panela de pressão em favor da anistia e ajuda a impedir uma medida mais forte. Então, o Supremo, Lula ganham com isso também. Eles ajudam a impedir, aprovando, colocando à frente esse projeto da dosimetria, ajuda a impedir uma anistia. E faz ainda eles parecerem justos, imparciais, bondosos, magnânimos com essa concessão que eles estão fazendo.
A validação desse projeto vai dar argumento de que nunca houve qualquer tipo de perseguição, embora o que eles estejam entregando seja para eles migalhas. Por outro lado, para quem está faminto por justiça, as migalhas, é claro que elas não são justiça, mas elas vão aliviar o sofrimento. Nós podemos dizer que o futuro é incerto, mas o momento, de toda forma, é de vitória e nós precisamos celebrar as nossas vitórias. E você? Você acha que a direita vai ficar satisfeita com a dosimetria ou vai buscar a anistia no ano que vem? E vai entrar em vigor essa dosimetria? Me conta aí a sua opinião, o que você acha nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.